Boa noite, amigos. Primeiro eu gostaria de pedir a Jesus que nos abençoe em nossos bons propósitos de estudar os seus ensinamentos através das parábolas. Agradecer ao convite generoso da Sociedade Espírita André Luiz, em nome do amigo Celso. Para mim, eu tenho grata satisfação de estar aqui de novo. E vamos começar. Jesus falava através das parábolas e ele buscava elementos do cotidiano para contar suas histórias. Ele falava de fruto, de semente, de árvore, de rede de pescar, de semeador, de pescadores, e também falava do pão e do vinho. Nós vamos observar que Jesus recorre em mais de uma parábola, em mais de um ensinamento, à figura da árvore, do fruto. Huberto Roden, filósofo e professor, vai dizer que Jesus, através das suas parábolas, tinha grande sabedoria de trazer uma linguagem simbólica que fazia com que cada um de nós, em diferentes graus de despertamento de consciência, tenhamos a nossa própria interpretação. E daqui a mais anos, quando nós voltarmos a nos debruçar sobre o estudo das parábolas, compreenderemos um pouco mais do que esse espírito puro, esse grande pedagogo e psicoterapeuta que é Jesus, tem a nos dizer. Observemos que na parábola do pão e vinho temos duas figuras principais, o pão e o vinho, que são alimentos. E o alimento visa nutrir o corpo, dar energia, dar a vida. Jesus, ele próprio, se referiu como o pão da vida. Mas não basta uma mesa farta, uma mesa posta, para que nós possamos nos nutrir desses alimentos. É necessário um esforço de tomar aquele alimento, antes de preparar o alimento e de comer o alimento, digerir e fazer com que nós possamos absorver esses nutrientes. Então, quando Jesus cita na parábola a figura do pão, e ele faz isso numa ocasião muito especial, era a última ceia. Ele tinha acabado de proferir o sermão do cenáculo com os seus discípulos. Ele toma do pão, divide entre os seus discípulos e diz de uma forma muito simbólica: tomai, comei, este é o meu corpo. Se nós formos ao pé da letra, basicamente seria uma apologia ao canibalismo, mas Jesus falava de uma linguagem simbólica. E essa parábola, segundo a compreensão da Igreja Católica, na Bíblia de Jerusalém, eles vão dizer, é uma apresentação da Eucaristia. E Huberto Roden, no seu livro Sabedoria das Parábolas, vai dizer assim: os teólogos escogitaram, esquadrinharam, divagaram sobre o dogma da transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus, como se o corpo e o sangue de Jesus humano, fisicamente ingeridos pelo comungante, pudessem espiritualizar a alma. Isso é assaz interessante, porque não basta comer do pão e beber do vinho. Não há mágica, não existe talismã, não existe palavra mágica, abracadabra, que vai nos levar para o reino dos céus. É necessário o esforço. A lei do trabalho é uma das leis morais, presente no livro 3º de O Livro dos Espíritos. Então é necessário o nosso esforço. Mesmo quando nós nos debruçamos nos ensinamentos evangélicos, estamos digerindo aquelas palavras ou estamos repetindo mecanicamente, como a nos livrar de um dever. Então, o pão é uma figura que nos mostra que é necessário saciar a fome. Além disso, não obstante a situação de crise financeira e de inflação, o pão ainda é um alimento acessível à maioria. Então, é como se Jesus apresentasse um alimento que é possível de cada um tomar para si. Além disso, existe a figura da digestão. É necessário cortar o alimento em pequenos pedaços. E uma vez ingeridos esses pedaços, o corpo ainda precisa digerir em pedaços ainda menores, até chegar no nível de moléculas em que nós vamos ingerir e nos nutrir desses
desses alimentos. E aí me recorre no livro Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, a figura de Alcione. Alcione, um espírito missionário, que não precisava mais encarnar na terra, mas o faz por amor. Quando ela, na casa do seu pai, Cirilo Davenport, em realização do Evangelho do Lar, pergunta: como vocês costumam fazer aqui o Evangelho no lar? E o ancião Jacques responde: Alcione, nós costumamos separar de 5 a 10 versículos, lemos esses versículos e depois fazemos considerações sobre o tema. Quantas vezes em nossas casas abrimos o Evangelho no lar e lemos 1, 2, 3 páginas, às vezes até o capítulo inteiro. E Alcione diz, com toda a ternura e com toda a humildade: me desculpe, mas eu aprendi diferente. Eu aprendi que nós deveríamos abrir o Evangelho ao acaso e tirar apenas um versículo. E desse versículo extrair, esquadrinhar todos os conhecimentos evangélicos. Veja, era um espírito nobre. E mesmo assim tinha a humildade de, em apenas um versículo, tentar extrair o máximo do ensinamento. É esse o esforço que Jesus nos propõe. E em João, capítulo 6, versículos 33 a 35, ele vai dizer: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E nós temos nos alimentado de Jesus? Nós temos nos alimentado dos seus ensinamentos quando estamos angustiosos, amargurados, quando estamos enfurecidos? Nós temos procurado beber dessa fonte de água viva, de vida eterna? Jesus não falava para pescadores, para doutores da lei, para homens e mulheres de má vida. Jesus falava para o ser espiritual que somos cada um de nós. Então, quando ele se refere que ele é o pão da vida, significa que ele vem trazer aquele alimento que verdadeiramente irá nos saciar. Mas para isso é necessário que nós tenhamos fome. É necessário que nós queiramos ser saciados e nos debrucemos a esse esforço de tomar esse alimento e verdadeiramente nos alimentar. A figura do vinho. A figura do vinho é extremamente interessante. Note que Jesus não coloca a figura da uva ou da parreira. Jesus coloca a figura do vinho, que é um produto pronto. É necessário um trabalho para extrair o suco da uva e transformar em vinho. Leva tempo. Esse é o esforço. Não é fácil. Não é fácil nós nos calarmos perante as ofensas. Não é fácil nós amarmos de uma forma totalmente desapegada e sermos magoados ou feridos pela ingratidão. Mas é um exercício. É esse exercício que Jesus nos convida. Para que nós possamos beber do vinho, é necessário antes produzi-lo. E o interessante é que essa figura do vinho, da uva, da videira, aparece nos ensinamentos evangélicos de forma recorrente. Em João, capítulo 15, versículos 1 a 5, disse Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então observe que ele usa a figura da videira como se nós fôssemos todos ramos e estivéssemos conectados ao tronco dessa árvore fecunda e infinita, que na linguagem espírita nós podemos chamar de fluido universal. Somos seres espirituais todos conectados. Somos como peixes nadando no imenso oceano. E Jesus quer que, com a figura da árvore, nos mostrar que é uma árvore frutífera. Ele quer que nós demos frutos nesse esforço de ascensão, que nós possamos produzir os nossos frutos, praticar o bem, e assim nós vamos nos elevar. Além disso, existe a figura da cepa da videira. Eu não sei se vocês já repararam, mas na capa de O Livro dos Espíritos existe uma cepa de videira. Observe, um cacho de uva.
Nos prolegômenos, a espiritualidade superior vai explicar o porquê a Allan Kardec. Eles dizem assim: coloca na cabeça do livro a cepa divina que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Observe em tudo a figura do esforço. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nela se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o licor, o sumo, o suco da uva é o espírito, é o que está dentro, incutido. E o grão, cada pequeníssimo grão da uva, é a alma encarnada. E aí ele continua: o homem que intensicia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, a figura do vinho na parábola está a nos mostrar justamente esse esforço de tirar o sumo do nosso fruto, de buscar nessa viagem interior burilar o ser espiritual que nós somos. E por que nós não fazemos isso na erraticidade? Como seres espirituais, desapegados da carne, sem essas oportunidades de queda, porque seria um contrassenso. Como é que nós vamos provar que estamos despojados de nossas imperfeições materiais se não estamos na matéria? Por isso o nosso esforço incessante aqui enquanto encarnados. Precisamos aproveitar essa oportunidade. E entramos, enfim, na parábola do pão e vinho, prevista em Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu, distribuindo-o aos seus discípulos. Observe, a figura de abençoar o pão é muito válida, é muito justa, é muito louvável. Nós, na doutrina espírita, tomamos a água fluidificada, que sabemos constitui-se de elementos que vão nos reparar a saúde muitas vezes. Mas observe que a figura não é necessariamente de algo simbólico que vai nos dar a cura de forma automática. É necessário o nosso esforço para merecer e conseguir receber aqueles elementos em nosso corpo. E Jesus continua: tomai e comei, isto é, o meu corpo. Depois, tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: bebei dele, todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança. O sangue da aliança, isso nos mostra algo extremamente especial. A época dos hebreus, sentar à mesa era uma ocasião muito especial, era uma comunhão, quase uma intimidade. Então, quando Jesus faz isso com os seus discípulos na última ceia, é uma comunhão entre aqueles seres espirituais, uma comunhão análoga como fazemos no ato de orar verdadeiramente do coração. E Jesus continua: o meu sangue é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui um parêntese: Jesus, um espírito puro, isento de pecados, encarna na Terra, planeta de provas e expiações. Recebe apulpos, vergastadas, é perseguido, incriminado injustamente. Chega a ser crucificado como um bandido comum. Ora, nós que estamos tomados de pecados, teremos a nossa remissão por um espírito puro? Que injustiça! Somos nós que temos que nos retratar com a lei. Mas a figura da parábola é mais uma vez emblemática. A remissão dos pecados e a entrega de Jesus, nós nos apegamos muito à cena da paixão e da crucificação. Mas a vida inteira de Jesus é extraordinária, cada pequeno testemunho. Ele vem para fazer essa remissão dos pecados, para nos dar o passaporte. Então é necessário o nosso trabalho agora. Ele vem nos mostrar que a vida é eterna, não cessa com a morte. Ele vem nos falar de ressurreição, de fonte de água viva que alimenta a sede do Espírito.
Então é necessário que nós possamos abraçar essa oportunidade de redenção que Jesus vem, Ele mesmo, testemunhar. É a nossa vez. É a nossa vez de testemunhar, de aproveitar essa oportunidade que Jesus nos deu para que nós possamos nos melhorar. Então ele termina: não beberei mais deste fruto da videira até o dia que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. É importante nós falarmos que essa parábola também tem uma relação muito direta com a Páscoa. E a Páscoa era uma tradição dos judeus desde antes de Jesus. A Páscoa, esse termo Páscoa, vem de Pesach, passagem, e visa aludir ao êxodo, à libertação do povo de Israel ao jugo egípcio. Falaremos disso daqui a pouco. Bom, segundo a Bíblia de Jerusalém, essa Eucaristia ou ação de graças significa a celebração de um sacrifício. E em O Livro dos Espíritos, nós temos, na parte terceira, essa noção de sacrifício, que por muito tempo a humanidade sacrificou animais, inclusive seres humanos, para adorar a Deus. Isso está previsto na lei de adoração. Então nós temos lá em O Livro dos Espíritos: o uso de sacrifícios de animais e humanos ocorreu porque os homens não compreendiam Deus como sendo a fonte de bondade. Provinha de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Observe a nossa tendência, nós humanos, a nossa tendência inconsciente de buscar elementos externos. E Jesus o tempo todo buscava nos levar à reflexão de que a razão de ser, de que o nosso móvel deveria ser olhar para dentro. Quando ele fala da parábola da semente, ele fala da semente que frutifica de dentro para fora. Quando ele fala da parábola do pão e vinho, ele está falando do pão que fermenta e cresce a massa de dentro para fora. O vinho, nós extraímos o fruto, o sumo do suco, de dentro de cada cacho de uva. Então o esforço é sempre o de olhar para dentro. Então a espiritualidade nesse item termina dizendo que o sacrifício é moral, espiritual, e não externo, e não do corpo. Ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 11, existe uma passagem extremamente interessante, de que me recorde, a única do Evangelho, que fala dessa noção de corpo e espírito. A espiritualidade vai dizer assim: não castigueis seu corpo pelas faltas que cometeis, porque seu corpo é tão culpado quanto o cavalo mal conduzido. Sacrificai o seu espírito, humilhai-o, mortificai-o. E vai terminar dizendo: este é o meio de se tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Não é um dos meios, não é o melhor meio, é o único. Então, o nosso sacrifício moral é exatamente esse esforço do trabalho de se voltar para dentro, se reconhecer em suas faltas, sem se perturbar, sem se atormentar, sem sentimento de culpa e se melhorar. Não é fácil. Observe as palavras que o Evangelho segundo o Espiritismo usa: humilhai-o, sacrificai-o, mortificai o vosso espírito. Então o convite é de um esforço que vai dar trabalho, mas é o único meio de conseguirmos a vida eterna. Então, voltando à Páscoa judaica, na época da Páscoa, então, quando o povo de Israel estava sendo liberto do jugo egípcio, houve uma última praga, a última praga do Egito, que era o sacrifício, a morte dos primogênitos, tanto dos humanos como de animais. E daí vem a expressão Cordeiro de Deus. Na época, era comum matar os cordeiros e com o sangue desses cordeiros pintar o batente das casas,
para quando o anjo da morte passasse, deixasse livre aquela casa. E na Bíblia, nós temos essa expressão do Cordeiro de Deus fazendo uma alusão ao Cristo. Está em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João, vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Pedro já tem uma expressão que é muito famosa, que diz que o amor cobre a multidão de pecados. Mas observe que o Cristo tirar o pecado do mundo não é simplesmente abonar as nossas faltas, porque isso seria contrário à lei de justiça. Embora o Cristo seja um coração todo misericordioso, e mesmo no momento derradeiro da sua crucificação, pede à lei que minimize, dirima mais a sentença em relação às nossas faltas, porque não sabíamos o que estávamos fazendo, a lei de justiça precisa ser cumprida. E o interessante é que o amor funciona com uma lógica matemática controversa. Esqueçamos todas as equações e fórmulas matemáticas que aprendemos na escola, porque com o amor é diferente. Quanto mais a gente divide, mais se multiplica. E com o amor, as nossas faltas não precisam mais ser pagas ceitil por ceitil. Porque, em verdade, não fosse o amor divino, nós demoraríamos milênios para pagar todas as faltas que cometemos. É por isso que é tão importante a prática do bem. Porque através do amor em ação, nós conseguimos fazer essa retratação com a lei de uma forma de progressão geométrica, de uma forma muito rápida, muitas vezes de uma só vez. Então, a parábola do pão e vinho alude exatamente a esse convite, nos servir do banquete. O Cordeiro de Deus está posto à mesa, não na figura do corpo humano de Jesus, mas na figura dos seus ensinamentos e do seu exemplo. E é interessante porque na época dos hebreus em que estava ocorrendo essa fuga, existia um costume na Páscoa de se comer o pão e de se beber o vinho. E o pão era produzido por eles mesmos. Imagine que, aquelas circunstâncias, as pessoas estavam tanto quanto apressadas para poder agilizar a fuga. E daí vem a expressão dos pães asmos. Os pães sem fermento, insossos, sem gosto. E do vinho feito tão às pressas que mal parecia um vinagre. Que pão nós temos comido? Nós temos comido aquele pão com fermento, bem assado, que nos sacia, que só o cheiro já é um convite tentador para ter à mesa? Ou nós temos comido o pão asmo, o pão insosso e sem gosto, que sempre nos deixa com fome? O nosso vinho, estamos produzindo o nosso testemunho às pressas, sem nos preocupar muito bem no que estamos fazendo, sem refletir sobre os ensinamentos e transformando quase num vinagre? Ou estamos colocando ele no tronco de cerejeira e deixando ele envelhecer com paciência e mansuetude, aceitando com resignação as provas e expiações que no mais das vezes fomos nós mesmos que escolhemos? André Luiz, em uma de suas obras, se eu não me engano, em Os Mensageiros, ele vai dizer que quando estamos no plano espiritual, queremos qualquer coisa. E existe um setor que cuida da reencarnação, dos detalhes mínimos, das particularidades do corpo, do sistema endócrino, se vamos ter ou não alterações de tireoide, se vamos ter alguma patologia congênita. E quando estamos do lado de lá, queremos nascer os estropiados, os deserdados da sorte, sem nada, sem beleza física, sem nenhum atrativo material, pobres e desvalidos.
E quando aqui estamos, não raras vezes, nos queixamos indefinidamente. Então é esse o convite. Huberto Roden, ainda nesse livro A Sabedoria das Parábolas, e ele vai discutir, ele vai fazer uma dramatização da parábola do pão e vinho. Ele vai dizer assim: não pode o nosso ego humano conscientizar o eu divino se aquele não for devidamente desintegrado, assim como o alimento só se integra na vida do corpo depois de ser desintegrado. Observemos a figura de uma semente. A semente na terra fria, no interior escuro da terra, precisa se desintegrar para frutificar. Então essa imagem vem a nos dizer que é necessário fazer o que Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Se nós não conseguimos nos despojar do ego, deixar cair as nossas máscaras, no momento íntimo de recolhimento, durante uma oração, nós nunca vamos conseguir nos voltar para dentro. Observemos, amigos, como o mundo hoje é um convite incessante para olhar para fora. Postagens, publicações, divulgações externas, exposições. E quando é que nós nos voltamos para nós mesmos? Joana de Ângeles vai dizer que, se quereis saber como vais desencarnar, analisa como andam os teus pensamentos. Como nos momentos de recolhimento estás, quando estás em silêncio, em que pensas? Então é esse o convite que Jesus vem nos fazer. O Cristo entrega o pão da verdade e o sangue da vida. E mais uma vez eu pergunto: será que nós temos comido esse pão da vida que Jesus nos traz? E mais uma vez, será que temos bebido da fonte de água viva que Ele nos trouxe? Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, tem uma mensagem que ela vai dizer também: não raras vezes o homem na terra tenta saciar a sua sede com as paixões, e é como se bebesse de água do mar, de água salgada. Quanto mais bebe, mais tem sede. E isso me faz lembrar a passagem de Jesus com a mulher samaritana. Essa passagem está em João, capítulo 4, versículos 7 a 14. Os discípulos de Jesus haviam ido à cidade comprar mantimentos. E Jesus estava próximo da Samaria. Sabemos que judeus e Samaria não se concatenavam muito bem, judeus e samaritanos. E aparece uma mulher samaritana aproximando-se de um poço. E Jesus se acerca dela e pede, com aquele olhar ternuroso e misericordioso, com aquele magnetismo que só um espírito puro como ele tem: mulher, dai-me de beber. E ela olha um tanto quanto constrangida, sem entender direito: mas tu és judeu, como se refere a uma samaritana? Era algo impensável. E ainda assim, pedes que eu te dei de beber? E Jesus redargue: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e soubesses quem te pede água para beber, eres tu que me pedirias água de beber, porque a água que tens para me dar vai saciar a sede por agora, e logo depois tereis sede. Mas a água que eu tenho para te dar, beberás e nunca mais tereis sede, porque jorrará abundante na vida eterna. É esse o convite de Jesus: ser a fonte de água viva, que nós possamos tomar o seu evangelho como o passo a passo, o tutorial, o guia, a receita, para que nós possamos caminhar seguindo os seus passos, o que não é fácil, o que requer esforço. E o testemunho não precisa ser dado em público para abarcar a humanidade inteira,
para abraçar grandes multidões. Ainda na seara espírita, quantas vezes, quantos irmãos nossos que tentam arrebanhar multidões inteiras? Para quê? Nem Jesus o quis. Observe que Judas queria ser o relações públicas do Cristo. Achava que o Cristo pensava pequeno, que o Cristo deveria ir para uma cidade maior. O Cristo andava pela Samaria, por Cafarnaum, cidades pequenas, talvez menores do que o bairro de Nazaré. Porque Jesus Cristo não estava preocupado com multidões. Ele estava preocupado com o ser espiritual. E é o ser espiritual que nós somos. Cada um de nós é a nossa maior missão. Cada um de nós somos missionários. Não porque tenhamos que convencer o outro de que a doutrina espírita é a salvação eterna, porque não é. Fora da caridade não há salvação, e não fora da doutrina espírita. É necessário que nós abracemos a missão de nos cuidar, não no esforço egoísta, porque Jesus era o que tinha maior amor próprio, porque Ele cuidava da sua evolução, repartindo e espraiando em derredor o grande amor que Ele tinha, a grande comunhão que Ele tinha com Deus, que Ele tem com Deus. E é esse o convite que Ele nos traz. E é só através do esforço, só através do trabalho, que nós poderemos ter essa comunhão espiritual, do ser espiritual que nós somos com a divindade, através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o pão da vida, que é a fonte de água infinda, que sempre vai nos saciar a nossa sede e acalmar a nossa fome. Bom, como nós falamos a respeito da Páscoa, e nós falamos que a parábola do pão e vinho, ela foi uma fala final de Jesus. No fim da última ceia, é interessante nós nos reportarmos aquele tempo em que isso aconteceu. Quando Jesus se reuniu com os seus discípulos ao redor da mesa, Ele quis preparar os seus discípulos através de uma linguagem frontal para o momento derradeiro. E o Cristo já sabia que isso seria necessário, porque não é fácil. Hoje, quando nós nos apresentamos perante uma plateia para falar do Cristo, existem pessoas que muito calmamente nos ouvem. Mas a época do Cristo, falar dos ensinamentos evangélicos era motivo para receber pedradas. Quantas vezes Paulo de Tarso precisou fugir das cidades através de um balaio por um riacho, noite adentro, madrugada adentro, por ser cruelmente perseguido. Então, quando Jesus se reúne com os seus discípulos ao redor da mesa, Ele faz isso para fortalecer a coragem desses seus discípulos no momento derradeiro do testemunho cristão. Observemos que Simão Pedro, que sempre figurou como um grande ser, um grande irmão que era responsável por congregar os outros discípulos, negou o Cristo 3 vezes no momento derradeiro da sua prisão e crucificação, e foi atormentado por um sentimento de culpa imenso por conta disso. Então Jesus já sabia que o homem é antes frágil do que perverso. Essa frase emblemática está na obra Boa Nova, psicografia por Humberto de Campos. A obra Boa Nova narra diversas passagens do testemunho cristão, do apostolado do Cristo e dos seus discípulos. Vale a pena a leitura. Então, quando Cristo se reúne ao redor da mesa e divide o pão benzido, bento, e o vinho com os seus discípulos, é justamente para reforçar esse convite de que mesmo com a aparente derrota para o mundo, como a crucificação foi interpretada, a vida eterna continuava pujante e o Espírito sempre iria viver. Mas para esse passo não era necessário apenas um movimento automático de tomar aquele pão e beber aquele vinho. Era necessário persistir, perseverar.
E quantas vezes em nossa vida nós não temos motivos infinitos para desistir? É o parente que não tem um bom ânimo quando nós vamos procurar, seja uma casa espírita, seja quando nos debruçamos à leitura evangélica. São aquelas pessoas difíceis que nós nos defrontamos diariamente, para que nós possamos exercitar a paciência e a complacência, para que nós possamos, através deles, perceber o quanto que ainda somos intolerantes com o outro. Então Jesus toma dessa figura do pão e do vinho para que nós possamos digerir cada ensinamento cristão e praticá-los na nossa vida. Quantas vezes nas nossas leituras evangélicas, seja em grupos de WhatsApp em que nós multiplicamos, compartilhamos diversas mensagens, lindas mensagens da codificação, mensagens do Novo Testamento, mensagens de Emmanuel, de Joana de Ângeles, do Livro dos Espíritos, mas é necessário que nós possamos tatuar essas mensagens em nosso coração, parar um momento, por breves minutos que sejam, aquele momento em que nós paramos para ver todas as mensagens do grupo, aquele mesmo momento, tão fugaz quanto, paremos alguns instantes para reflexionar sobre esses ensinamentos. É através desse raciocínio que nós vamos conseguindo aos poucos criar uma intuição. Em a obra O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, ele vai dizer que os anjos não têm um dom, uma intuição raciocinada. É uma intuição vivida pela prática. Joana de Ângeles diz muito, ela tem uma obra inteira dedicada ao amor, em que ela vai dizer que o amor é isso, o amor é o exercício. Se hoje o nosso amor é apegado, hoje o nosso amor é apaixonado e ciumento, reconheçamos que o nosso amor ainda é imperfeito, mas não deixemos de amar. Continuemos nesse exercício, porque o amor, assim como todas as nossas virtudes, é como se fosse um grande garimpo. Nós precisamos colocar as nossas virtudes ainda empedernidas de vício na bateia. Precisamos bater a bateia para separar os cascalhos daquilo que é joia rara. E é apenas nesse esforço que nós vamos conseguir burilar os nossos ensinamentos. O trabalho a que Jesus tanto se refere, a produção desse vinho, leva tempo, não é de um dia para o outro. Mas se nós pudermos lançar o olhar para trás, em quem éramos ontem, e se nós pudermos fazer isso todos os dias antes de dormir, no convite que Santo Agostinho nos faz em O Livro dos Espíritos, reflexionai, todas as noites antes de dormir, passai em revista nos seus pensamentos todas as ações que cometestes, todos os pensamentos que tivestes, todo o bem que fizestes, todo o mal a que recusastes a fazer e toda a oportunidade que ainda não lograstes. Porque nós temos essas inibições. Emmanuel vai dizer isso. Nós temos inibições ao bem. E ele vai nos chamar, e ele mesmo se inclui, de aprendizes do Evangelho. Veja, um espírito como Emmanuel, que ainda não é um espírito puro, mas é um espírito superior, que nos traz através dos seus livros, através dos seus ensinamentos, tantas mensagens reflexivas para essa nossa comunhão com Cristo. Se considera um aprendiz do Evangelho. E nós devemos fazer isso, nos dedicar a estudar, mas não estudar intelectualmente, não estudar rápido, fazer uma leitura superficial, nos debruçar, vivenciar uma virtude a cada dia, uma virtude a cada semana, uma virtude por ano, uma virtude por encarnação. Porque se nós conseguirmos sair dessa encarnação e termos tirado a impureza, toda a impureza, de uma virtude sequer,
terá sido um grande êxito. E seremos coroados ao final como o soldado que passa pela frente de batalha, corajoso, resoluto, e que chega no momento final vitorioso e que consegue voltar a casa para ter com os seus e celebrar. É isso que Jesus espera de nós. Espera que nós possamos testemunhar com bravura, com coragem, para que no momento em que Ele sentar conosco de novo à mesa e poder tomar deste vinho, nós possamos ser melhores do que hoje somos. Quando nós pensamos nos espíritos puros, pensamos de uma forma muito distante, e isso é importante. É importante porque no Novo Testamento existe uma passagem que fala da prece do fariseu e do publicano. O fariseu acredita que cumprir os ritos é a única coisa necessária à salvação. E quando ele chega no templo, ele diz: Senhor, estou aqui porque sou um homem honrado, diferente desse fariseu pecador. Eu pago o dízimo, eu cumpro todos os vossos ensinamentos. E o publicano, numa expressão completamente humilde, de se sentir pequeno, mal consegue elevar as vistas para o interior do templo e diz apenas: Senhor, eu sou um simples pecador, perdoa pelas minhas faltas. Então é essa sinceridade e pequenez que Jesus nos convida, mas que nós não paremos por aí, que nós tenhamos sempre sede e fome, porque quem tem sede e fome busca, e que nós não busquemos as satisfações sensoriais. Estamos na terra e temos à nossa disposição prazeres. Jesus não nos convida a uma vida de castidade, digamos assim, mas Ele pede que nós estejamos no mundo sem ser do mundo, que nós convivamos com os nossos confrades pensando no ser espiritual que nós somos, porque hoje nós temos vivido muito mais para o ser corporal que estamos e temos esquecido do ser espiritual que nós somos. Então, é esse o convite, amigos, um convite de burilamento, de autoaperfeiçoamento, de esforço íntimo. O banquete está a postos. Deus serviu o Cordeiro, o seu Filho bem-amado, aquele que conseguiu essa comunhão. E o que foi que Jesus disse? Sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Vamos acreditar, porque Jesus é sincero. Se Ele diz que nós somos capazes, é porque verdadeiramente somos. Então vamos ter a coragem de nos levantar e batalhar para que possamos todos sentar à mesa, ao redor da mesa com Ele, e nos satisfazer desse banquete espiritual que Ele tão amorosamente preparou para cada um de nós.